tinha que obedecer. E outra coisa, não sei se eu falei nos áudios, eu fiquei 25 anos casada. Ele, ele sempre falava, você não vai achar ninguém. Você vai terminar sua vida sozinha. Nem teus filhos vai querer mais olhar para sua cara. Você não vai ter netos e você vai terminar sua vida sozinha, tendo que pedir esmola na rua. É isso mesmo que vocês ouviram. Esse aqui é o áudio de uma das nossas depoentes. Ela pediu para não se identificar, então vou chamar ela de Rose. Esse homem ainda fazia muito pior com ela, que nós vamos descobrir aqui ao longo do relato. Mas antes de irmos aqui para o relato da Rose, que é assim que ela quer ser identificada, eu já peço que você deixe o like aqui no vídeo, já se inscreve aqui no vídeo de casamento. Se você puder interagir conosco nos comentários, é de grande ajuda também. Se você conhece alguém que já passou por esse tipo de situação, envia esse vídeo aqui para ela, que eu tenho certeza, gente, que vai ajudar muito. E se você está passando por alguma situação semelhante, que eu espero, gente, do fundo do meu coração, que você não esteja, mas se tiver, compartilha conosco aí nos comentários. Eu tenho certeza que muita gente também vai saber colocar comentários que vão te ajudar também, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, aqui para o relato de hoje. Ela passou todo a história dela através de áudio, que eu coloquei uma partezinha aqui para vocês identificarem, mas ela não quis participar em si. Ela preferiu que o relato dela fosse todo transcrevido. Então foi isso que aconteceu, que tem acontecido aqui na maioria dos relatos, né? Vocês já estão acompanhando. Mas vamos lá para mais esse relato, ok? Olá, eu me chamo Rose. Esse é meu nome fictício. Eu vou começar a minha história para que vocês conheçam como foi que eu conheci o meu ex-marido. Eu namorei com ele durante 3 anos. O nome dele é Ricardo. Esse também não é o nome dele. Eu conheci ele em uma festa de Réveillon. Ele sempre foi muito simpático e muito bonito. Ele tinha um bom emprego também, e era por isso que ele era muito disputado pelas meninas ali da nossa cidade. No início, ele era bem romântico, me mandava flores e me enchia de presentes. Mas ele já tinha um probleminha desde o começo. Qualquer coisa que eu fazia ou que ele não gostava, ou que fugisse do controle dele, ele já ficava bravo comigo. Quando isso acontecia, ele jogava sempre na minha cara que fazia tudo por mim e eu não fazia nada por ele. E eu sempre pensava, poxa, mas como não? Porque eu me afastei das minhas amigas e da minha família e ele dizia aquilo para mim. Ele tinha coragem de dizer aquilo para mim. Ele também, desde o início, era muito controlador e possessivo. Então, desde o namoro, ele já implicava com as coisas, né? Com as minhas coisas. Eu lembro que eu sempre que eu vestia alguma coisa, ele não gostava, ele já falava: "Ah, não usa essa roupa que não fica bem em você, não combina com o teu estilo". Ou então: "Ah, não usa o teu cabelo assim, não fica legal". E eu, boba, apaixonada, eu dava ouvidos para ele e fazia só o que ele queria. Ele gostava de ter o controle de tudo. Eu não podia sair sem ele. As minhas amizades se afastaram porque não suportavam ele. Então eu comecei a viver somente para ele. Na época, eu até queria fazer cursinhos e ele não deixava. Ele trabalhava e quando saía do trabalho, ele ia direto para minha casa. E isso acontecia todos os dias porque o trabalho ficava próximo à residência dela. Ele só não dormia lá porque meus pais não aceitavam. Naquela época era assim, não podia namorada, não podia dormir na casa de namorada de jeito nenhum. E quando eu cismava de desobedecer ele, ele fazia aquele show, que eu não merecia ele, que ele fazia tudo por mim, até ameaçar de cima, ele falava, né? Porque toda vez que eu dizia que eu queria fazer alguma coisa que não era justo com ele, não era mais merecedora do amor dele. E tudo que eu falava ao contrário, ele já dizia que eu estava abandonando ele. Eu sempre tive muitos amigos naquela época e nós sabíamos nos divertir. Sempre marcamos viagem e era muito divertido. Teve uma viagem especial que eu já estava namorando com ele, que eu e meus amigos inventamos de fazer. Quando ele soube que eu ia viajar com os meus amigos, ele já veio logo se intrometendo, perguntando se ele ia junto, né? Que ele ia junto. E eu disse
que era só uma viagem de amigos e que ninguém ia levar namorado ou namorada, não, ia só os amigos mesmo ali da turminha. Quando eu disse isso, ele já ficou logo de cara feia para o meu lado. Na época do nosso namoro, eu já trabalhava. Eu gostava muito do meu trabalho. Era um ótimo lugar e me pagava bem, mas ele não gostava. Um dia ele cismou tanto com o meu trabalho que pediu para eu sair de lá, que o dinheiro que eu ganhava lá na empresa, ele ia me dar. E eu, gente, ele insistiu tanto que eu acabei saindo. Tudo que ele mandava eu fazia, porque eu achava que era cuidado, né? Mas não, não era. Não era, porque tudo que ele fazia, depois que eu fazia as coisas para ele, ou então que ele fazia por mim, depois ele jogava na minha cara. Tudo, tudo mesmo. Ele sempre jogava na minha cara que um homem como ele jamais eu encontraria igual, que ele me dava tudo, que eu não precisaria de nada. Então era assim, controle até quando nós estávamos namorando. Vocês devem achar que ele era autoritário, mas não, ele sabia falar. Ele vinha de mansinho, comendo ali pelas beiradas, até ele conseguir o que ele queria. Eu era muito cega, eu era muito jovem, né, então eu era completamente apaixonada por ele. Então, depois de mais de 2 anos de namoro, foi quando eu descobri que ele estava bebendo. E eu não gostei desde o início, mas ele não ligava para o que eu dizia. Eu sempre tive um ótimo relacionamento com meus pais e quando eu soube das bebedeiras dele, eu conversei com a minha mãe, falei para ela, olha, o Ricardo tá namorando, né? Mas quando ela ouviu, ela não gostou nadinha de saber daquilo. Foi quando ela me deu o primeiro alerta para que um dia, né, se eu pensasse em me casar com ele, que eu não casasse, que eu não aceitasse, porque se ele já estava daquele jeito no namoro, imagine no casamento, né? Ele ia se tornar um bebum. Fora outros alertas que ela me dava, mas o controle dele sobre mim era tão grande que eu achava que a minha mãe estava exagerando. Eu não ouvi os alertas e acabei me casando com ele. E logo no dia da comemoração do nosso casamento, ele deu a demonstração de como ele era doente, controlador e mal educado. Na noite depois da comemoração do nosso casamento, a família dele, no caso o pai e a mãe, inventaram de fazer uma brincadeira de ir à nossa casa. E sabe o que ele fez? Ele colocou todo mundo para correr. Eu fiquei muito chateada e assustada com aquela atitude dele, né? Porque foi algo completamente sem noção. Eu cheguei até a falar que não tinha por que ele reagir daquela forma. Porque eles foram lá só para se despedir da gente, porque nós iríamos viajar no outro dia. Então eu não via problema nenhum na atitude dos pais dele. Mas ele não gostou nada e colocou sim todo mundo para correr. Eu fiquei sem graça com a situação e ele já veio logo esbravejando para cima de mim. Onde já se viu a família fazer isso? Eu tô cansado, só quero descansar, porque no outro dia ele sabe que a gente vai viajar. Então, sabe, não tem porquê. Ai, gente, ali ele me mostrou como seria a minha vida. Mas eu não quis ouvir a minha mãe, né? Infelizmente. Então, nós nos casamos no mês de dezembro. No mês de abril, eu engravidei. Como ele ganhava super bem, eu não precisava trabalhar fora. E também nem adiantava eu querer trabalhar, sonhar também em estudar, jamais, porque ele não deixava. Imagina trabalhar, né? Quando eu tive meu primeiro filho, o parto foi cesárea. Então a minha irmã me levou para casa dela para cuidar melhor de mim. E sabe o que ele fez de novo? Em menos de 24 horas, ele foi lá me buscar. A minha irmã ficou tão chateada porque ela queria cuidar de mim e ele precisava trabalhar, então com quem eu ia ficar? Quem que ia cuidar de mim? Eu estava precisando de cuidados. Foi quando ele contratou uma pessoa. Então eu tive muitas complicações no resguardo, foi muito dolorido para mim, né? Meu peito pedrou, eu tive muita febre, então eu tive muitas complicações. Mas ele não ligava para nada daquilo. Ele me queria ali, no controle dele, não importava como, ele só me queria ali. E assim, né, a minha irmã ficou muito chateada, porque ela é minha irmã, ela queria cuidar de mim, e ele estava fazendo aquilo, então eu não tive, né, não tive escolha. E foi assim, o início do meu casamento com ele, só cuidando da casa e de filho. E passou o tempo, o controle era total. Quando nós íamos em festas, agora em relação ao ciúme dele, ele ficava sempre olhando para onde eu olhava. Quando eu chegava em casa, ele já vinha jogando na minha cara que eu ficava olhando para homem.
que eu estava afim de outra pessoa, era uma pressão horrível, então a gente nem quase saía, porque toda vez era isso. Então, se eu comprava alguma roupa diferente, ele já perguntava para quem eu queria usar aquela roupa. Se eu usasse um perfume, era do mesmo jeito, jeito, sempre desconfiando de mim. E se eu ficasse na sala assistindo TV, ele já dizia que eu queria assistir alguma coisa imprópria ou ver homem na televisão. Quando meu filho nasceu, ele vivia sumindo, saindo e sumindo. Ele sumia, ninguém sabia para onde ia, mas depois eu descobri que ele andava por aí, né, nas zonas. Ele me deixava em casa sozinha e ia farrear por aí com os bebuns, amigos dele. Foi daí que a gente mudou de cidade, o que foi pior, porque eu não tinha para onde ir, porque eu não conhecia as pessoas. Ali é uma cidade nova, né? Então foi o cárcere privado mesmo nessa época. Quando eu queria fazer alguma coisa, eu sempre mentia. Na verdade, eu mentia para não ter problemas. E uma dessas mentiras foi quando eu quis voltar a estudar, porque eu não tinha finalizado o ensino médio. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui lá na cidade, na minha cidade eu tinha, né, começado a estudar, fui escondida dele, peguei a minha transferência para me matricular aqui em Curitiba, que é onde ela mora hoje, e eu fiz isso tudo escondido. Eu peguei o ônibus e fui ali no horário que ele não estava em casa. Quando eu voltei, peguei o meu documento e escondi em um lugar que ele não pudesse encontrar. Um dia eu fui falar para ele que eu queria voltar a estudar e sabe o que ele me disse? Se você voltar a estudar, você pode ir embora e não voltar nunca mais. E que foi o que eu fiz mais tarde, né? Quando eu me separei dele, a primeira coisa que eu fiz foi voltar a estudar, porque eu sabia que com ele eu jamais conseguiria fazer o que eu queria. Então o tempo foi passando, ele foi se afundando ainda mais na bebida. Vivia bebendo com mais companhias e aquelas homaradas safadas da cidade. Quando ele estava para lá com eles, eu sabia que ele estava atrás de mulher. Então, depois de um tempo nessa vida, eu acabei tomando um nojo dele. Então, passou mais um tempo e as coisas foram só piorando. Meu filho, nessa época, já tinha 3 anos. Foi quando a gente voltou para a mesma cidade que a gente morava, para perto da nossa família. Mas as coisas continuaram piorando. Então, por conta da bebida, ele acabou perdendo o emprego. Daí foi quando eu falei para ele que eu queria voltar a trabalhar, porque as coisas já não estavam tão bem financeiramente em casa, mas ele não permitia de jeito nenhum. Quando meu filho fez 5 anos, eu engravidei de uma menina. Mas ao longo depois que eu pedi para trabalhar, meu filho estava com 3 anos, passou 2 anos, vivia de bico, não fazia mais nada ali que ganhasse mais, sempre um biquinho aqui, um biquinho ali, era disso que a gente viveu. Então, quando a minha filha, meu filho fez 5 anos, eu engravidei de uma menina. Quando a menina nasceu, o controle piorou ainda mais. Quando a menina tinha 1 ano, nós mudamos de cidade novamente para que ele tentasse arrumar um trabalho. Mas era só daí para pior, era só boteco e mais companhias. Na mesma época, nós descobrimos que meu filho tinha um probleminha de saúde, então eu tinha que ficar de olho nele e por conta disso eu não podia ir atrás de emprego. E assim, gente, os anos foram se passando e se passando. Os meus filhos foram crescendo e ele cada vez mais agressivo e possessivo. Ele me xingava na frente de qualquer pessoa. Ele não xingava os filhos, não, mas somente a mim. Ele me deixava completamente para baixo. Ele dizia que eu era feia, que eu não queria conseguir nada para minha vida, que eu era muito ridícula, que eu não sabia controlar nada dentro de uma casa. Então, era muitos xingamentos. Só que chegou um tempo que não teve como as coisas continuarem como estavam. Então, porque estava tudo muito difícil. Foi quando eu enfrentei ele e disse: Olha, eu vou trabalhar, não tem jeito. E ele, lógico, não queria que eu fosse, mas eu enfrentei e fui. Na época que eu decidi ir atrás de trabalho, a minha filha já tinha 6 aninhos e meu filho já estava com 12. E eu falo para vocês que foi a minha salvação, foi o meu grito de liberdade. Eu encontrei um trabalho na igreja, que até hoje eu estou lá, então eu limpo,
atendo as pessoas, eu faço de tudo um pouco. Eu recebo um salário muito bom. Eu gosto muito do meu trabalho. Com ele desempregado, eu comecei a arcar com todas as coisas dentro da casa, mas o controle dele era tão grande que até o meu cartão que eu recebia o meu salário, eu tive que entregar nas mãos deles, para vocês terem ideia. Eu enfatizo que isso é um crime, viu? Vou até dar esse primeiro alerta aqui para vocês, que se uma pessoa é obrigada a entregar todo o salário dela a um cônjuge, marido ou a mulher, e não tem liberdade para dispor do próprio dinheiro, isso, gente, se configura em violência patrimonial, que é um tipo de violência doméstica, assim, prevista na Lei Maria da Penha. Vou colocar o número aqui na tela para que vocês tenham consciência disso, tá bom? No Brasil, essa lei ela é bem séria e deve ser seguida à risca. Então, mulheres, saibam dos direitos de vocês, tá? Porque na época ela não sabia e acabou que ele ficou os anos todos de relacionamento com o dinheiro dela. E a bebia tudo e não dava nada para ela. Então vamos ficar atentas aos nossos direitos. Voltando aqui ao relato, se eu fosse fazer uma unha, eu tinha que pedir e eu já não suportava mais aquilo. Então eu fui abrindo meus olhos, que aquilo que estava acontecendo. Eu estava indo para a igreja e eu via que a vida das minhas amigas era bem diferente. Elas cuidavam do dinheiro dela e não precisavam ficar pedindo. E as que não trabalhavam, o marido dava dinheiro para que elas fizessem o que elas precisavam. Então, com isso, sabendo de tudo isso e elas me encorajando também, eu decidi bater de frente com ele, né? O famoso desobedecer. As minhas amigas que sabiam da forma como eu estava vivendo, elas ficavam horrorizadas com aquilo, que aquilo não era certo. Com isso, eu fui vendo que não adiantava eu bater de frente com ele. Eu tinha que fazer, era uma coisa que eu já tinha que ter feito desde o início, que era me separar dele. Mas meus filhos ainda eram muito pequenos, então eu tive que me preparar para sair daquilo. Em casa, as humilhações eram constantes e era eu que bancava tudo, e mesmo assim ele ainda me humilhava. E vocês acham que ele me agradecia por alguma coisa? Não. Ele sempre dizia que eu era incapaz de fazer qualquer coisa, então nada do que eu fizesse era o bastante. O prazer dele era me chamar de burra perto dos outros e as pessoas ficavam horrorizadas com aquilo. Então, durante muito tempo, eu recebi só isso, agressividade e bebedeira. Ele ficou tão confortável com aquela situação que ele começou a beber ainda mais, agora dentro de casa. Então, ficava aquele cara que bebia e ficava no sofá. Então, chegava, ele estava lá, acabado. Quando eu gostava dele, aí no pouquinho, eu tentava cuidar, levava para a cama para não ficar dormindo ali no sofá, embrulhava com lençol para ele não passar frio. Mas depois, gente, eu abandonei de vez. Eu não suportava mais nem olhar na cara dele. Então, durante todo esse tempo aí, se passaram 20 e poucos anos. A minha família detestava ele por conta da forma como ele me tratava. A gente não podia estar em família que ele xingava, me maltratava e me chamava de burra, de feia, de velha, de horrorosa, tudo para me deixar para baixo completamente, sabe? Eu só tinha mais um pouco de paz quando eu ia trabalhar. Qual é a família que vai gostar? Nenhuma. Em relação aos meus filhos, eles foram crescendo e eles viam a maneira como o pai me tratava. A minha filha, às vezes, me defendia, dizendo que aquilo não era maneira de tratar uma mulher, mas não adiantava nada. Uma vez eu fui fazer uma viagem, foi muito difícil fazer aquela viagem, mas eu fui. Era uma viagem só com as minhas amigas. Vocês acreditam que ele teve a capacidade de pegar um carro e ir seguindo a van até a saída da cidade para ver se só ia o motorista mesmo ou se ia subir alguém no meio do caminho que não fosse mulher? Ele fez isso. Na viagem, ele me mandava mensagem o tempo todo, ele não me dava paz. E em outras vezes que eu ia para alguma atividade com algumas das minhas amigas, eu já estava tão cansada daquilo, eu já sabia o que ele ia fazer, que eu já deixava meu celular no silencioso. Aí ia me divertir, né? Curtir o momento. Mas eu fazia aquilo já sabendo o que, que eu ia receber em casa, porque ele ficava furioso, porque ele não estava tendo controle sobre mim, né? Então eu não gostava nem de voltar mais para casa.
né, não pelos meus filhos, mas por ele. Ele até hoje é uma pessoa muito amarga, ninguém suporta ele. Só o que vale é a palavra dele, e se você não concorda, você está errado e vira pior inimigo dele. Então ninguém gosta dele porque ele é uma pessoa muito difícil de conviver em sociedade. Uma coisa que eu nunca gostei foi de brigas. E qualquer tipo de confusão que chame o centro das atenções para mim, eu fico muito desconfortável. Mas quando eu estava com ele, sabe, acontecia tudo isso e muito pior. E principalmente nas festas da família, então eu já quase não saía justamente por isso. Ele bebia e sempre causava aquela confusão. Aí a família não queria mais a presença dele, né, então eu já não era nem convidada, porque se eu fosse, já sabiam que ele iria junto, que ele era um grude. Então teve um tempo que ele começou a se envolver com pessoas erradas. Ele não trabalhava, né, então ele ia viver de quê? Então um dia eu cheguei do trabalho e tinha um homem diferente que eu nunca tinha visto dentro de casa. Um homem mal encarado que não tirava os olhos de mim. Depois que o homem saiu, eu surtei, eu fui mesmo para cima dele e eu falei para ele: olha, da próxima vez que você trouxer pessoa desconhecida para dentro de casa, eu vou embora da mesma hora. Você escolhe. Depois disso, ele não trouxe mais ninguém. Era só ali, da porta da rua, a porta para a rua. Depois de um tempo, o mesmo homem voltou com uma arma na mão dizendo que ia matar ele. Na mesma hora eu corri para pegar minha filha, eu só pensei, eu espero que ele mate. Infelizmente, gente, eu cheguei a um ponto que despertou um lado muito ruim dentro de mim por conta das coisas que eu vivi com ele. Hoje eu não me orgulho do que eu pedi, principalmente por ser cristã, mas eu estava tão revoltada que eu desejei sim que ele morresse. Bom, na verdade, que ele desaparecesse mesmo. Até pedi que ele, cheguei até a pedir para que ele encontrasse uma outra mulher, uma na rua, para ver se ele me deixava em paz, mas isso nunca aconteceu. Ele tinha uma arma dentro de casa. Eu não sei se ele tinha ela para me manter ali, ou fazer algum tipo de pressão psicológica, eu não sei. Eu só sei que eu peguei ele várias vezes ali com ela na sala quando ele estava dormindo. Ele é uma pessoa, na verdade, muito doente e completamente descontrolada. Mas uma coisa que ele sempre foi muito inteligente para manipular. Dentro de casa ele era uma coisa, fora ele era outra, mas sempre muito grosso com todo mundo. Ele já tinha chegado no ponto de me trancar dentro de casa, tudo para que eu não saísse. Eu só podia sair com ele. Tanto é que eu moro em uma cidade grande, mas eu só fui conhecer ela quando eu me separei dele. Teve uma vez que eu tive que ir às pressas ao médico porque eu estava com uma hemorragia gravíssima. Eu estava entrando já na fase da menopausa, então isso acontece, né? Ali muitos hormônios e acaba desregulando tudo. Quando nós chegamos lá, o médico disse que eu ia precisar ficar internada para iniciar um tratamento, porque eu estava com uma hemorragia muito forte. E ele disse que era impossível, que eu não poderia ficar lá porque ele tinha que trabalhar. E o médico dizendo que se eu não fizesse o tratamento, eu iria piorar. Desculpa, gente, ela precisava trabalhar, não era ele, tá? Que eu precisava trabalhar, e o médico dizendo que se eu não fizesse o tratamento certo, eu iria piorar e muito. Ele ficou lá dizendo o que o médico tinha e o que o médico não tinha que fazer. Eu só sei que ele conseguiu me levar para casa, e ainda bem, né? Porque ainda bem que o tratamento médico funcionou, fez efeito desejado. Então, depois de 3 dias ali, o sangramento ele parou. E depois disso, ele veio me perguntar se, por acaso, se eu estava tendo aquele tipo de hemorragia, se era porque eu tinha saído com alguém, sabe? Vocês entenderam, né? O que ele quis dizer para ela. Um completo absurdo. Quando fizemos 25 anos de casado, ele inventou de fazer uma festa de bodas de prata. E eu falei que eu não queria. Ele queria comemorar uma coisa que nem existia mais, que era um casamento. Ele ficou bem chateado, mas eu bati o pé e não aceitei. Uma outra coisa que me incomodava muito era quando eu recebia as minhas amigas em casa, o que era algo muito raro. Ele vivia
andando praticamente nu, tirava a blusa e ficava ali, e elas ficavam muito desconfortáveis. Então, por essa e outras razões, elas pararam de me visitar, com toda a razão. Eu não confiava nele em nada, nem a minha filha, né, quando era pequena, eu não deixava ficar perto dele. Foi, gente, depois disso tudo que eu decidi me separar para viver a minha vida. Eu me planejei durante um ano, comecei a guardar dinheiro para alugar uma casa e eu fazia tudo escondido, porque ele não podia nem sonhar que eu estava guardando qualquer tipo de valor. Então eu sempre falava que estava devendo uma amiga, que tinha comprado as coisas e assim eu ia guardando dinheiro. Às vezes eu ganhava roupa e dizia que eu tinha comprado. E assim eu fui me planejando. Mas quando chegou o ano de 2000, já estava tudo planejado para a gente se separar. Foi quando aconteceu uma tragédia na minha família, que foi o falecimento da minha irmã. E diante dessa perda, eu não tive apoio nenhum. Eu não podia nem ter o direito de chorar a morte da minha irmã e viver o luto. Então foi uma situação muito horrorosa, tudo que eu vivi. Daí eu tive que adiar por mais de 2 anos a minha separação, a minha saída daquela casa. Mas a situação já estava ficando insustentável. E eu sempre falava para ele, né, nas nossas discussões, que eu ia me separar dele, que se ele não mudasse, eu ia sim me separar. E ele ria da minha cara com deboche e falava: "Você não tem coragem, você vai ter que se prostituir para poder se manter". Ele dizia também que eu ia terminar minha vida sozinha, que eu não ia achar ninguém e que nem meus filhos iriam querer olhar na minha cara, né, que eu ia ter que pedir esmola na rua para poder sobreviver. E ele dizia, né: "Você não sabe cuidar nem de uma casa, Rose, você vai passar fome, você vai ficar abandonada, porque meus filhos não vão com você. Meus filhos". Era só assim. Era só assim que ele falava, meus, não nossos filhos. Sempre foi assim. Para vocês saberem, os meus filhos não têm o meu sobrenome. Eu sempre fui excluída. E é uma coisa que hoje eu vejo que foi horrorosa. Eu nunca tive autonomia nem para criar meus filhos. Eles estavam crescendo, eu queria ensinar as coisas para eles, mas ele não deixava. Uma vez eu estava ensinando alguns trabalhos domésticos para minha menina e ele ficou aborrecido. Já veio se metendo, dizendo que eu queria fazer a menina de empregada e outras coisas. Acabou que a menina cresceu mimada e sem saber lavar nem as calcinhas dela. Eu soube depois que eu me separei que ele lavava as calcinhas da menina. Depois ele começou a reclamar, né? Mas cada um paga pelas suas ações, né? Ele não deixou eu ensinar quando ela era pequena, então depois que o filho cresce, não tem mais jeito. Já o meu menino, ele é completamente ao contrário. Ele é mais parecido comigo. Ele sabe fazer de tudo, ele sabe se virar. Uma vez tivemos um desentendimento e eu fui viajar antes da separação. Fui viajar um mês para a casa dos meus pais. Nessa viagem, ele me mandava mensagem todos os dias para que eu voltasse para casa. Mas eu não fui lá somente para me divertir, eu fui porque meu pai estava doente, eu precisava cuidar dele. E as mensagens eram muito insistentes. Ele se ameaçava que se eu não voltasse para casa, ele ia se matar, ele ia se jogar na frente de um caminhão. Então, ele me atormentava muito. Eu até cheguei a conversar com meus pais sobre a situação, da forma como eu estava vivendo, né, no meu casamento. E eu disse para eles que que eu iria voltar para casa, mas que eu iria me separar. Eu só precisava do apoio deles. E eles, logo, lógico, que me deram todo o apoio. A minha mãe disse que só queria que eu fosse feliz. Então, quando eu voltei, eu reuni meus filhos e falei da separação. E ele ficou indignado. E ele falou que ele não sairia da casa, que se eu quisesse, eu é que teria que sair. Nós morávamos numa casa alugada, mas tudo que tinha ali dentro daquela casa, eu ajudei a comprar também. Então, tipo, era meio a meio. Mas eu não queria brigas. Eu só disse, ah, quer ficar aí? Então, tudo bem, ok. Chamei meus filhos e perguntei se eles queriam ir comigo. E eles ficaram assim, meio desconfiados, né? Disseram que não, porque eles não sabiam para onde eu iria, né? Para que teto, né, eu ia colocar eles.
E eu realmente, né, de início eu não sabia para onde eu iria, depois eu: "Não, vou pra casa de uma amiga", foi ela que me acolheu, mas e essa minha amiga também tinha filhos, então ia ser muito complicado se eles tivessem ido, né, comigo. Mas eu tinha tomado a minha decisão, e eu não tinha mais como permanecer ali. E ele tentou de tudo, depois que eu saí. Eu lembro que até terapia de casal ele marcou. E eu cheguei aí uma vez. Uma vez ele chegou nessa sessão e ficou mandando na psicóloga. Ele começou a falar para ela que ela tinha que fazer eu mudar de ideia. E ele falava: "Ela tem que ficar comigo até o fim do casamento. Ela jurou no altar que ia ficar até o fim, então ela tem que ficar". A psicóloga não sabia nem o que dizer. Eu só sei que ele tentou de tudo para que eu desistisse da separação. Até mesmo depois de eu ir embora, ele continuava insistindo. Ele fez vários tipos de chantagem. A primeira delas, além da psicóloga, foi colocar os meus filhos contra mim. Depois amigos, que depois entraram em contato me contando. Até na igreja que eu sirvo, ele foi tentar me tirar de lá. O que me salvou foi os membros que sabiam o motivo de eu ter me separado dele e colocaram ele para correr. Eu mantive a minha decisão de sair de casa, arrumei minhas coisas e saí. Eu fui morar na casa da minha amiga, né? E foi com essa minha amiga que eu consegui alugar uma casa. Ela me ajudou a procurar, e ainda bem que eu tinha o dinheiro guardado, e foi assim que eu consegui alugar o meu cantinho. Só que quando eu saí de casa, eu comecei a tomar posse de tudo que era meu. E vocês lembram do cartão? Do cartão que eu recebi meu salário? Eu fui lá e pedi para ele. Eu falei: "Olha, a partir de hoje, me dá o meu cartão, que a partir de hoje eu vou cuidar do meu dinheiro. Se eu trabalho, então o dinheiro é meu". Foi quando ele pegou o cartão e jogou no chão, de tanta raiva que ele ficou. Eu peguei e uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir no banco e mudei a senha e todas as informações dele. No divórcio, eu fui roubada por ele também. Só que ele foi tão burro que ele quis me passar para trás de uma herança que eu tinha direito. E ele só me daria o divórcio se eu desse para ele aquela herança. Eu sou uma mulher que eu nunca fui apegada a dinheiro. Eu sempre preferi a minha paz. Então, ele ficou com a parte dessa herança e foi por pura manipulação que ele ficou mesmo. Então, eu deixei ela mais para os meus filhos do que para ele, né? Era para os meus filhos aquilo ali. Mas depois eu descobri que os próprios irmãos dele passaram a perna nele. Eles compraram a parte da herança com o próprio dinheiro dele. Ele foi passado para trás. Então é aquele negócio. Aqui se faz, aqui se paga, aqui mesmo. Então foi ele que foi atrás também de todos os trâmites do divórcio, porque eu trabalhava, ele tinha todo o tempo do mundo, porque ele não fazia nada da vida dele. Então foi ele que foi atrás. Outra coisa que ele fez quando eu pedi o divórcio foi que eu tirasse o sobrenome dele imediatamente dos meus documentos. E eu falei para ele bem assim: sem problemas, eu quero muito isso também. Eu não vejo a hora de tirar teu nome das minhas coisas. Depois que nós assinamos o divórcio, eu achei que a minha vida iria melhorar. Mas não, gente, foi aí que começou o meu martírio, porque eu me mudei, eu comecei a montar casa e ele me perseguia. Aonde eu ia, ele estava lá. Até me aconselharam a fazer uma medida protetiva, mas eu não ligava, achava que, besteira, não vai acontecer nada, ele não vai fazer nada demais comigo. Até que um dia eu estava andando na rua e ele vem com um carro com tudo para cima de mim. Se eu não fosse mais rápida e pulasse, ele tinha me atropelado. Daí eu não tive escolha. Eu fui lá e fiz a denúncia. Mas isso ainda demorou um pouco, né? Não foi logo imediatamente depois que eu saí. Demorou alguns meses de perseguição antes dele fazer isso. Quando eu abri a medida protetiva, ele meio que ficou com medo de ser preso, né? Medo, então, ele me deu um sossego por um tempo. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês: medida protetiva é tudo balela, não funciona em nada, porque um dia eu liguei e eles perguntaram assim: ele está armado? Dá uma olhada se ele está armado.
Agora vocês acham que se a pessoa tá te perseguindo e você vai lá e vai olhar se a pessoa tá armada? Lógico que não, né. Eu fazia era fugir, mas isso foi, tipo, uns 2 anos com ele ali, me perseguindo sempre. Depois eu desisti, nem fui mais atrás de Maria da Penha, nem nada dessas coisas, porque no meu caso não adiantava nada. Até que o tempo foi passando e ele meio que se desencantou de mim. Eu pedi tanto a Deus que ele me deixasse em paz que um dia, ainda bem que aconteceu. Em relação a meus filhos, ele fez uma lavagem cerebral neles. Para vocês terem uma ideia, o meu filho mais velho faz 6 anos que eu nunca mais o vi. É como se ele tivesse sido evaporado na terra. Nunca me ligou, não quer mais falar comigo. A menina, a gente tem um contato. Um dia ela falou que não sabia como foi que eu aguentei tanto tempo o pai dela, porque ele é muito insuportável. É uma pessoa completamente controladora. E eu segui a vida. Eu comprei as minhas coisas, voltei a fazer as coisas que eu mais amo, que é estudar. Quando eu me casei com ele, eu não tinha finalizado o meu ensino médio, então eu voltei a estudar, quando eu trabalhando, né. Eu me formei e estou vivendo a minha vida. Mas é aquela coisa, quando você acha que está tudo bem, que as coisas estão fluindo, a vida ela vem lá e te dá mais uma surpresa. E a surpresa veio quando eu fui fazer os meus exames de rotina. E eu descubro nesses exames que eu estava com câncer de mama na fase inicial. E o ano era 2010, no auge da pandemia ainda. E com essa descoberta, ali meu mundo caiu. Eu cheguei até a questionar a Deus de por que aquilo estava acontecendo comigo, mas logo eu respirei fundo, me recuperei, levantei a minha cabeça e enfrentei aquela doença. Eu sempre fui uma pessoa muito para cima, mas todas as vezes que eu chegava para as sessões ali de quimioterapia, eu ficava muito triste, porque eu via os idosos e crianças passando por aquele tipo de situação, né, daquela doença. Então eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus. E se fosse a hora de partir, que fosse feita a vontade dele. Ainda bem que eu tenho um bom plano de saúde lá, por todo o meu trabalho. E eu consegui fazer todo o meu tratamento, mesmo com toda a circunstância da pandemia. Consegui fazer todos os procedimentos bem rápido, foi retirado um pequeno nódulo e ele estava na fase inicial, e na cirurgia ele foi retirado, e ainda bem que não era um tumor agressivo. Depois que eu passei pelaquela experiência, eu aprendi muitas coisas. Hoje eu sei que o que eu devo e o que eu não devo falar para as pessoas que lutam contra essa doença. Então, se eu não tenho nada do que falar que vai acrescentar na vida de alguém, eu fico calada, eu fico quieta. Então, se você não sabe o que falar, não fale, fique ali caladinha. Eu ouvi muito que o câncer poderia voltar, que o câncer não tem cura, que quem tem câncer está condenado à morte. Então, as pessoas devem se colocar no lugar das outras pessoas, porque nós nunca sabemos o dia do amanhã. Hoje é ela que está assim, amanhã pode ser você, infelizmente. Então, procure um médico, porque foi no check-up que eu descobri que eu estava com CA. Hoje eu estou curada, mas foi muito difícil essa fase. Eu enfrentei ela em plena pandemia, eu não podia ver ninguém, e eu sou muito grata por eu ter amigas, porque elas nunca me abandonaram. Elas que colocavam o almoço, a minha alimentação ali no portão para que eu pegasse, elas limpavam a casa. Eu lembro que eu precisava ficar trancada no quarto, porque quem faz tratamento contra o câncer tem que ter a imunidade muito baixa, então eu não podia de forma alguma pegar o Covid. Então foi muito difícil essa fase. E eu não tive muito apoio familiar, porque a minha família morava longe, os meus filhos naquela época, principalmente a menina, não estava falando comigo. Até o meu ex, que quando ele soube que eu estava doente, ele quis se aproximar, mas jamais que eu ia deixar ele chegar perto de mim novamente. Porque se eu deixasse, iria voltar tudo, né? Todas as humilhações, todo o controle, e eu não queria mais aquilo para mim. E eu nem acredito que eu passei tudo isso, porque foi muita humilhação no casamento, com uma pessoa que dizia que eu não ia conseguir, que nada do que eu fizesse
iria mudar a minha vida, que eu não conseguia cuidar de uma casa, que eu não ia conseguir pagar minhas contas, que eu ia ter que me prostituir para poder sobreviver o mínimo. Então, eu passei por tudo isso, enfrentei e hoje eu estou aqui. Depois de alguns anos que eu me separei, eu tive um namorado, mas vocês acreditam que ele começou com os mesmos hábitos do ex? Ele era meu professor na faculdade. Ele sempre fazia as mesmas coisas, mesmos tipos de controle. Ele sempre me ligava para saber onde eu estava, o que eu estava fazendo, com quem eu conversava. Foi aí que eu cheguei para ele e conversei: olha, eu já vivi um casamento controlador, que não confia na pessoa, e pelo que eu sei, a confiança ela é a base de um relacionamento. E ninguém gosta de viver preso. Eu falei um monte de coisa para ele. Eu estava gostando muito dele, mas eu preferi a minha paz. E eu falei para ele: olha, não dá para a gente continuar com esse relacionamento. Se você quiser algo comigo, só é amizade, nada mais. Depois disso, eu decidi ficar sozinha. Eu saio para onde eu quero, eu viajo com as minhas amigas e assim eu vou vivendo. Hoje eu me reconheço como solteira, feliz e que tem paz. Então, se um dia aparecer na minha vida alguém bacana e que não tenha esses traços, né, de narcisista, de manipulação, de abusador, eu até que vou dar uma chance. Mas casar, morar junto, eu não quero nunca mais. Nunca mais eu quero ninguém embaixo do meu teto. Hoje, depois de muitos traumas, eu sou uma pessoa que eu não levo desaforo para casa, não deixo ninguém pisar em mim, eu dou resposta ali na ponta da língua, eu não permito que ninguém me humilhe. Eu me tornei uma pessoa muito forte. Ano passado, eu iniciei o meu curso técnico de enfermagem, que sempre foi o meu sonho. E ano que vem eu me formo. Eu me apaixonei muito por essa área, porque fui muito bem cuidada nos hospitais. E eu sempre gostei muito, muito de cuidar das pessoas. Então, é uma profissão apaixonante, né? Eu estou trabalhando como cuidadora e pretendo finalizar o meu curso e trabalhar nessa área. Então é isso, gente. Essa é a minha história. Hoje eu não tenho contato com meu ex-marido. Se as pessoas querem saber se eu perdoei ele, eu perdoei, porque eu sei que ele é uma pessoa doente. Eu perdoei, porém eu não quero manter contato. Pretendo que um dia a minha vida ela volte assim completamente ao normal em relação a poder falar com meus filhos e contar a minha parte para eles, como foi que tudo aconteceu, porque, gente, infelizmente o estrago foi e é muito grande, a manipulação também, muito grande na vida dos meus filhos. Ele tem um controle em relação aos meus filhos que é muito grande. Mas eu pretendo, e eu tenho muita esperança que um dia tudo isso possa mudar. Mas eu me tornei muito forte e quero dizer para todas as mulheres que não aceitem ser controladas, não aceitem ser manipuladas por homem nenhum, que vocês não tenham medo de sair, porque eu saí da minha casa. Eu saí da minha casa com uma bolsa e uma malinha. E depois as minhas roupas foram depositadas tudo num saco de lixo na porta da minha casa. Um saco de lixo, como se fosse lixo. Eu saí com a mão na frente e a outra atrás. Nem o carro que era meu, que eu consegui pagar, que era meu, eu consegui pegar de volta. Mas eu nunca liguei muito para bens materiais, porque eu acho que o mais importante na vida da gente é a gente ter paz. E hoje eu tenho muita paz. Eu chego na minha casa, eu faço tudo o que eu quero, eu moro sozinha, eu e Deus, e eu posso receber os meus amigos, porque quando eu era casada, eu não podia receber ninguém na minha casa. Eu não podia receber nem meus parentes, mas nem amigo. Hoje, depois de tudo que eu vivi, eu já ajudei muitas mulheres a saírem de ciladas. Já veio menina para perto de mim com o olho roxo, toda machucada, e eu fui lá e aconselhei ela a fugir. Olha, menina, foge, senão você vai morrer, ele vai te matar. Então, depois essa menina sumiu, nunca mais eu soube, nunca mais falou comigo, então ela fugiu mesmo. Então já tive muita oportunidade de ajudar. Hoje eu viajo e eu conheço pessoas no meu curso, eu tenho amizades em todo lugar que eu vou, eu falo com todo mundo.
Quando eu era casada, eu não podia nem dar um sorriso, que eu já estava querendo trair. Eu não podia comprar um perfume, porque já era meu amante que tinha comprado. Mas hoje eu estou muito feliz. E todas nós mulheres, nós merecemos ser felizes e correr atrás dos nossos sonhos. Então, ano que vem, eu vou estar me formando e conquistando mais uma etapa da minha vida. E se eu pretendo parar? Não, gente, eu não pretendo parar de estudar, não. Porque eu amo estudar. Não sei qual curso vai vir pela frente, mas eu não vou parar. Eu sou uma pessoa que já tem 56 anos hoje, mas eu tenho muita vontade de viver. Eu comecei a viver com 50 anos de verdade. E só foi depois da minha separação que eu comecei a viver. Eu vivi com ele 25 anos, uma prisão, me sentindo sufocada e ameaçada. Ameaçada, sim. Eu nunca levei um tapa, ele nunca teve essa coragem, mas o meu psicológico ficou abaladíssimo. Às vezes, as palavras doem mais que um tapa, né? Vamos concordar. Então saia enquanto é tempo, se reconheça, se liberte, porque eles querem que você tenha medo deles, eles querem que você seja submissa, que tenha medo, eles querem manter a gente dentro de uma gaiola. Então eles ficam desesperados quando eles perdem o controle, quando percebem que nós queremos sair. E quando você sair, por favor, não volte atrás. Mas essa é a minha história. Eu tentei resumir ao máximo, eu tentei falar, né, tudo que eu lembrei, e eu sei que ficou bem longa. Então, hoje ele já está no terceiro relacionamento dele e ninguém aguenta. Nem os filhos querem morar mais com ele porque ele é uma pessoa muito difícil de se conviver. Infelizmente, até hoje, os meus filhos, sendo adultos, ele ainda tem controle sobre eles, porque ele é um manipulador nato. Hoje, o único contato que eu tenho é com a minha filha. Ela me entendeu por tudo que eu vivi, né, a forma como eu fui tratada, e ela disse sempre que eu estava certa, assim, em me separar. Meu filho, infelizmente, ele não quer contato comigo até o momento. Eu espero que mude. Então, essa aqui foi a minha história. É, gente, um relato bem extenso aqui da Rose, né? Ela passou por muita coisa. Eu gostei muito de receber a história dela, de conversar com ela. Ela é uma mulher muito lúcida, muito para cima, sabe? Ela é muito alegre, muito espontânea. E ele tentou de todo jeito apagar o brilho dela, mas ele não conseguiu. Ainda bem que ela conseguiu sair, conseguiu se libertar desse homem e não voltar para ele, né? Ainda bem que ela não teve essa dependência emocional. Ela foi dependente emocional dele ali ao longo do namoro, né, no início do casamento, mas depois ela viu que ela realmente precisava sair. Depois que ela abriu uma brechinha ali da vida dela, que ela começou a trabalhar, que ela começou a ter contato com outras pessoas, com outras mulheres, essas mulheres abriram os olhos dela e ela viu ali, né, com os próprios olhos, que o que ela estava vivendo não era um casamento, era uma prisão. Ele estava ali cortando as asinhas dela para mantê-la dentro ali do cativeiro dele. Mas ainda bem que ela que bancava tudo, então ela tinha a sua autonomia, né, e ele não. Agora, se ela não estivesse trabalhando, ele sim, ia ser mais difícil dela sair. Mas ainda bem que ela conseguiu. E eu louvo muito a atitude de mulheres assim, que não tem medo de enfrentar a vida, enfrentar dificuldades, né. Ela falou que da Lei Maria da Penha, infelizmente alguns casos não funcionam, né, a gente vê muitos casos por aí pelo Brasil, mas muitos funcionam, tá. Tem um caso que já foi postado e fala exatamente sobre isso, a própria depoente falando, né, que com ela funcionou muito, tá. Então não são em todos os casos, mas denuncia, gente, não tem medo, sabe, não tem medo de sair, se você sair, mas como ela falou aqui, não volte, não olhe para trás, saia, vai viver sua vida, vai enfrentar o mundo, porque o mundo ele é cheio de oportunidades, muitas oportunidades, eu tenho certeza que todas as mulheres que assistem aqui o Fim de Casamento são mulheres extremamente inteligentes, tá, então só saia, saia e vai ser feliz, porque se você permanece num relacionamento desse, você só está se iludindo e perdendo preciosos anos da sua vida. Então, muito obrigada a Rose, que nos enviou seu relato. Eu tenho grande estima pela sua história
Você é uma mulher vitoriosa e vai servir de exemplo para muita gente e vai ajudar muito mais pessoas a partir de agora com o seu relato. Então, muito obrigada pela confiança que você teve aqui no Fins de Casamento. E se você quer fazer assim como a Rose, participar do canal, pode mandar o relato, pode participar também contando aqui como foi que você saiu, como foi que você sobreviveu a um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, qualquer algo assim que traumatizou você, é só entrar em contato conosco, com o número que está aparecendo aqui na tela. Nós vamos atender você com muito cuidado, muito amor, muito respeito, muito carinho. Lembre-se que nós não estamos aqui para julgar ninguém. Ao contrário, nós estamos aqui para ajudar. E você também ajuda muitas pessoas. Então, se você assistiu até aqui, né, e ainda não deu like, já deixa o like no vídeo, já compartilha com outras pessoas, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. E interage conosco nos comentários, o que você achou? Já viveu algo semelhante? Conhece alguém que já viveu? Como foi que essa pessoa saiu? Como foi que você saiu desse relacionamento? Compartilha aqui conosco, tá bom? Então, um beijo no coração de todas e nós nos vemos nos próximos relatos.